Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e hoje a gente está com um convidado especial, o professor Denis. O professor Denis é especialista em ciência e espiritualidade. Além disso, ele é fundador do Instituto Inteligência Quântica. Professor Denis, gratidão por ter aceito o nosso convite aqui e estar presente, afinal, foi a nossa audiência que queria que eu entrevistasse você, então agora, seu desejo é uma ordem, quem gostaria que eu vê, né, o professor Denis falando aqui no canal, com certeza no Spotify, nos podcasts, enfim. Todos os links estão aqui abaixo também. Gratidão, professor Denis. Eu que agradeço, Diego. Fiquei surpreso, né, que o pessoal que pediu, eu fico grato. Então, vamos lá, vamos começar. Maravilha. E então, Denis, vamos contar um pouquinho assim da sua história, né, até chegar até hoje, não? Então, quem que é o professor Denis? Conta um pouquinho pra gente. Quem que é o professor dele? Vamos com como é que começou essa trajetória? Uhum. Bom, a gente tem que pegar termos que as pessoas se identifiquem, né? Eu Uhum. acho que uma palavra que define mais ou menos é buscador. Uhum. Desde muito cedo, desde muito novinho, eu, eu tinha uma força que me impulsionava, que era de busca de conhecimento. Mas não era uma coisa assim, uma busca, uma ganância em termos Uhum. de conhecimento, mas era uma sede de aprender. Então, Uhum. desde mais ou menos os 14, 15 anos, eu não lembro muito bem assim, quando começou. Foi uma coisa que Uhum. foi aumentando com o tempo. Uhum. Então, naquela época, quando eu comecei, há 30 anos atrás, não tinha internet. Hoje em dia, era diferente, é incrível, né? Uhum. Hoje você clica ali, você aprende. Então eu tinha que ir na biblioteca do meu bairro, Uhum. o bairro da Moca, em São Paulo. Tem uma biblioteca muito boa lá, pelo menos na época era muito boa, Uhum. é uma biblioteca pública. Tinha livros, assim, por exemplo, tinha a coleção do Trigueirinho inteira lá. Tinha a obra da Helena Blavatsky inteira lá. Legal. Só para você ter uma ideia. Uhum. Então, Legal. com, com essa época, eu ia para lá, ia com a minha mãe, e a gente levava 3 cartões de biblioteca. Cada cartão permitia pegar 7 livros. A minha mãe Nossa. escolhia um e eu pegava 20. Caramba, que legal. E aí, assim, de 15 em 15 dias a gente voltava lá e pegava mais. Alguns eu devolvia, outros só dava uma olhada, porque eu tinha uma curiosidade em várias frentes. Eu estava ali me buscando, querendo entender as coisas. Eu via falar sobre tal coisa, deixa eu ver eu aprendo sobre isso. Não Uhum. é que nem hoje, na internet, que em segundos você descobre uma coisa. A pessoa falou uma palavra que você não conhece, você vai lá e. Ah, entendi. Entendeu? Naquela época você tinha que ir na biblioteca. Hoje em dia, enciclopédia está na sua mão, né? No seu Uhum. celular. Então, mas é assim, a gente ia lá, pegava os livros. Assim, o ponto bom é que você chegava lá e olhava para tudo ao mesmo tempo. Então você tinha que. Era a curiosidade que guiava, né? Uhum. Ah, não, eu quero saber sobre isso. Então eu li isso. Foi lá que eu descobri o livro Cosmos, do Carl Sagan. Uhum. Um livro muito legal. Assim, dá para entender. Eu era novinho, eu tinha 14 anos, mas dava para entender. Uhum. É engraçado que nesse livro tem o cálculo de 200 anos de Cristo, o cálculo da circunferência da Terra. Uhum. Porque hoje em dia você sabe, né? A turma colocou isso em dúvida. Ah, sim. Uhum. Os terraplanistas. Os terraplanistas colocaram isso em dúvida, um conhecimento de 2.200 anos atrás. Sim.
E lá tem um cálculo, é uma coisa super simples, mas super engenhosa. Uhum. E foi a partir dessa biblioteca que eu conheci esse livro, foi a partir dessa biblioteca que eu conheci. Nossa, tanta coisa que eu já até esqueci. E no caso, por exemplo, da física quântica, Uhum. o meu primeiro contato foi através de um livro de um autor chamado Paul Davies. Não sei se você conhece. Não? Ele não é muito famoso aqui no Uhum. Brasil atualmente, mas ele tem um livro, assim, um dos livros mais conhecidos dele é Deus e a Nova Física. E lá ele fala sobre justamente essas conexões entre a física quântica, a relatividade e grandes perguntas, né? Quem sou eu? Onde Uhum. estou? Qual é o nosso contexto? Uhum. Então, esse foi, assim, eu acho que deve ter sido o meu primeiro contato, foi com esse livro. Ele tem vários livros. Se procurar aí Paul Davies, você vai achar um montão. Então foi isso. Aí eu ia para a biblioteca. Nessa época era mais uma curiosidade muito grande. Era um Uhum. impulso de curiosidade muito forte. Ao mesmo tempo, uma vontade de expressar alguma coisa que na época eu não sabia o que que era. Uhum. Uma coisa na minha alma que eu não sabia exatamente o que que era, mas era alguma coisa que tinha a ver com ciência. Legal. E mas ali eu comecei a tomar contato com espiritualidade, porque como eu te disse, tinha de tudo. Então tinha livro de desde teosofia, de filosofia espiritualista, passando por cristais, tarô, astrologia, numerologia. Porque assim, você ouve falar, e o que é isso? Quero saber Uhum. um pouco mais. Aí você Uhum. vai aprendendo a filtrar. Certo. Você, não, isso aqui é bobeira, isso aqui é legal, isso aqui vai, vamos continuar. Então o começo de tudo foi assim. Isso se manteve, não é um hobby, porque com 14 para 15 anos eu entrei numa escola técnica, mas escola Uhum. técnica pública, Uhum. que ali começou, de fato, a minha formação científica. Uhum. Porque aquela coisa, né? Escola técnica, você passa muito tempo em laboratório, então mesmo você sendo novinho, você está criando uma formação técnica Uhum. que depois foi se adensando e foi se tornando uma formação científica. Mas eu sei, paralelo, assim, era quase que assim, 50% do tempo era essa formação Uhum. científica e a outra metade do tempo era uma formação mais espiritualista. Eu fazia curso, eu fazia palestra, tudo que aparecia, sabe? Nessa época, assim, tudo que era grátis eu aproveitava. E Legal. depois, com o tempo, a gente vai investindo mais. Uhum. Desde então, nunca mais parei. Até hoje eu faço curso, por mais que eu tenha já Formação. criado assim uma formação mais, não, consolidei alguma coisa, Uhum. até hoje eu vivo me aprimorando. Eu não acompanho muitas pessoas aqui, quase muitas poucas pessoas aqui do país, eu costumo buscar mais lá fora, Uhum. minhas referências. Uhum. Mas até hoje eu estudo, faço cursos e é aquela coisa que eu passo para os meus alunos, assim, atitude de aprendiz, para sempre. Uhum. Legal. Bacana. E. Opa, desculpa, você ia falar? Não, não, Ah, tá. pode. E é legal isso, né? Porque, por exemplo, essa coisa
de estar sempre se preparando. Então, o aprendiz está sempre aprendendo, né? A humildade, até meio socrático, né? Porque sei que nada sei, então você vai crescendo também, né? Isso, Na é sua por vida, aí. né? Não, é quanto mais você. A verdade é que assim, quanto mais você estuda, mais Uhum. você descobre que você não sabe nada, que tem Isso. muita coisa. Aham. E você vai. O que acontece é que você vai pegando um certo know-how, uma Uhum. certa habilidade de filtrar. Uhum. Então, eu falo assim, não, isso aqui eu não vou nem gastar meu tempo, porque Isso. não presta, Vale. ou assim, não, isso aqui não é minha prioridade. Então você acaba filtrando mais. Mas assim, se a gente tivesse tempo infinito, se a gente tivesse 200 horas por dia, talvez a gente fizesse outras coisas, mas né, Sim, claro. 20, 24 horas para todo mundo. Só isso. Né? Isso é verdade. O professor Denis, conta pra gente um pouquinho sobre o seu caminho para chegar, por exemplo, hoje você é, né, fundador do Instituto Inteligência Quântica, então, até chegar na fundação do Instituto, com certeza muitas coisas aconteceram, né, Denis? Então, conta um pouquinho, assim, porque hoje é seu propósito, né, você ensinar, você ajudar as pessoas também a entenderem que isso é importante, né? Então, como que você Uhum. chegou a ser o fundador, né? E hoje você fazer um ótimo trabalho aí, né? Assessorando professor, né? Como professor de várias pessoas ao redor do mundo aí. Então, como é que isso começou? Além da curiosidade, que eu já falei bastante, não foi fácil. Uhum, Eu tive uma infância e uma adolescência uhum, e o começo da vida adulta com várias dificuldades, principalmente na área emocional e na área de saúde. uhum, E assim, ao longo da infância, eu testei de tudo. Minha mãe me levou para tudo que você pode imaginar para curar os problemas que eu tinha. Eu uhum, tinha, eu tinha uma coleção de. Eu costumo brincar que eu tinha uma coleção de ites. Eu tinha bronquite, sinusite, gastrite, rinite e todas essas porcarias. E isso, além do uhum, sofrimento físico em si, tinha um sofrimento que era mais interior, porque eu sentia que isso era um freio de mão puxado na minha vida. uhum, Se eu pudesse andar a 50 por hora, eu andava a 30 por hora, uhum. entendeu? Então, Entendi. então o meu estudo de espiritualidade, ele foi me mostrando gradualmente Uhum, que a solução disso não viria de fora. Tanto pelo fato de que eu tentava e não dava certo, quanto pelo fato de que, à medida que eu ia aprendendo e testando, ia dando certo. As técnicas de uhum, espiritualidade, autocura, isso me uhum, trazia resultado. Cada coisa que eu aprendia e colocava em prática, isso me uhum, trazia resultados. Então, uhum, isso é aquela coisa, quando você vê resultados, você se aprofunda. Você uhum, não investe mais, e mais, e mais. uhum, Até o ponto que eu, sem querer, fui me tornando especialista no assunto. uhum, Aí, já por exemplo, eu já estava no mestrado. Não, antes, eu estava na graduação. uhum. É, eu já era conselheiro metafísico. Sem. Não, é verdade. Que Eu legal. já, eu já era sem ser profissional. Uhum, legal. Porque as pessoas. Eu percebia o sofrimento das pessoas, as dificuldades das pessoas, e eu já Uhum, tinha ferramentas para ajudá-las muito simples. uhum, É, Depois, como é que isso foi ficando, foi se adensando? uhum, É, a,
quando eu continuei a estudar. Era como se fosse, eu acho que hobby é uma palavra meio fraca. Uhum. Era uma atividade paralela. Uhum. Então, eu estudava quando eu me cansava de estudar física, quando eu me cansava de estudar matemática, quando eu cansava do. Eu estava estudando, praticando, estudando espiritualidade, técnicas de trabalho interior, eu estava sempre. Não era só por curiosidade, como eu falei, era porque eu precisava. Eu tinha Uhum. sonhos que precisavam que eu me curasse por dentro. Porque não era só. Lembrando, não era só questão física, Uhum. que tinha como causa uma questão interior. Uhum. Era questão assim emocional. Por exemplo, eu não tinha facilidade para encontrar uma companheira, uma Uhum. namorada. Uhum. Era difícil, eu tinha uma timidez, eu tinha uma ansiedade nessa época, que quando eu tinha 20 anos, Uhum. eu era outra pessoa. Era outra pessoa. Então, que mais? Então, assim, por um lado, era a dor Uhum. empurrando, e por outro, Sim. era o anseio de avançar puxando. Então, eu era quase que obrigado a me trabalhar por dentro. E Uhum. também tinha aquela coisa da carreira, né? Sim. Você não pode ficar. Nessa época, quando eu tinha, vamos dizer, 25 anos, meu objetivo era, o meu foco era carreira científica. Uhum. E você precisa ter, como eu vou dizer, certas habilidades interiores para conseguir fazer as coisas, que vão desde organização, que Uhum. passam por foco, passa Uhum. por propósito, passa por clareza mental. Então, são várias coisas são várias habilidades interiores Uhum. Uhum. que você vai desenvolvendo, que você precisa ter, e que no fundo, no final das contas, a espiritualidade te traz a partir do momento que você Uhum. precisa, né? Quando você precisa desenvolver uma habilidade, Uhum. quando a vida puxa, fala assim, ó, você está precisando Uhum. usar a sua humildade. Uhum. Então, aí você tem que tirar de algum lugar. E de onde que tira? É de dentro. Você Uhum. pode estudar, mas não vai vir de fora. Você vai lá dentro e constrói, puxa isso. Uhum. Então é por aí. Legal. E bacana, né? Bacana essa história. Até eu anotei aqui, né? De um lado a dor puxando o outro o anseio de avançar. E é legal, porque várias pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente agora nesse exato momento podem estar sentindo essa mesma coisa, né? Porque eles se identificam muito, né? Com o que a gente chama Aham. às vezes de mentor, né? O mesmo professor. E isso facilita até a compreensão, né? E, Denis, uma coisa que a gente vê bastante, até creio que você também enfrenta isso, né? De desafios. Você, né, Claro. como especialista de ciência e espiritualidade, até estudando profundamente a física, a gente sabe disso, mas tem gente que é muito cético, né? Então, o que você entende em relação a esse desafio, principalmente das pessoas que são extremamente ou materialistas científicas, né? Ou mesmo entendem que, na verdade, a física quântica tem na mecânica, principalmente, né? Quântica, ela traz uma nova proposição, na verdade, é uma revolução, ainda não foi aceita, porque se tivesse sido aceita, o mundo seria muito diferente do que a gente vê. O que Aham. você vê de desafios que você vê tanto dos seus clientes, né, seus alunos, alunas, e até mesmo para explicar, né? Que acho que é Entendi. legal compartilhar. Então, primeiro eu vou falar assim sobre Claro. isso que você falou sobre o ceticismo Claro. das pessoas. Uhum. Assim, existe uma coisa que é ceticismo, que é uma coisa boa, Uhum. e o extremo disso é o cabeça fechada. Então, Legal. quando você tem.
Não, ceticismo você precisa questionar. Em ciência você Tem que exercita questionar. muito o ceticismo, só que você tem que ter a dose certa. Uhum. O suficiente para não ficar com a cabeça fechada Tá. ou aberta demais. A gente Uhum. vê os dois extremos. As pessoas ainda não desenvolveram a Uhum. dose certa, Uhum. de modo Legal. geral, né? Ou ela Sim. tem a cabeça aberta demais, entra qualquer coisa, Uhum. sem reflexão. Isso aí tá, inclusive, tendo reflexos aí por conta das fake news. Uhum. Entra de tudo na cabeça das pessoas, sem o mínimo filtro. Uhum. E por outro lado, você não pode ter filtro demais, porque Uhum. senão você se fecha em certas ideias e não avança. E Sim. a ciência ela é justamente contra, ela não é dogmática, embora existam Sim. cientistas dogmáticos. Mas Sim. a ciência, Sim. ela, Sim. ela não é dogmática porque o que é novo hoje, amanhã não é mais novo. Legal. Então você está sempre trocando. O que aconteceu com a física quântica, ela já vem. As ideias, as ideias fundamentais começaram há mais de 100 anos. Mas até isso, é, até essas ideias, as mais revolucionárias, como você falou, Uhum. se, se disseminarem por todo mundo e mudarem a Uhum. mentalidade das pessoas, aí leva um tempo diferente. Uhum. Você viu, o livro que eu comentei com você no começo, ele é de 83. Uhum. A gente já passou mais de 30 anos, certo? Uhum. Quase 40 anos. Faz 40. Quase 40 anos. E aí, esse livro, eu não lembro, eu não saberia te dizer hoje se ele é atual. Acredito que não, porque vieram muitas pessoas e, Uhum. e construíram por cima. Legal. Mas você vê quanto tempo que já vem gente trabalhando essas ideias, esses Uhum. paralelos, Legal. entendeu? E outra coisa, existe uma confusão por parte dos cientistas, geralmente o pessoal que está começando, o Uhum. pessoal assim, ele faz lá, na graduação em física, está na graduação em química, e ele Uhum. acha que física quântica são os cálculos de mecânica quântica. Isso é só Uhum. uma parte do negócio. Isso. Eu queria te contar sobre isso, porque eu comecei na química Ah, legal. e eu comecei na química, lá na Unicamp, e Uhum. aí me apaixonei pela química no cursinho vestibular. Legal. É. Só que dentro da universidade eu comecei a fazer iniciação científica numa área da química, numa área de pesquisa chamada química teórica. O que é química teórica? Ela pega os cálculos de mecânica quântica, Uhum. junta com computação e estuda, por exemplo, como eu estava no laboratório Química. no Instituto de Química, a gente estudava moléculas. Hum. Você pega a equação de Schrödinger e coloca isso sob a forma de Legal. programas e faz cálculos Uhum. para entender a dinâmica de moléculas. E aí Legal. foi o começo do estudo mais formal da mecânica quântica na minha vida. Aí, Legal. como eu gostei muito disso, eu falei assim, eu vou para física. Aí eu mudei de curso. E aí eu comecei a aprofundar. Ah, legal. Eu comecei a me aprofundar. Aí eu fiz o curso de física, depois eu fiz o mestrado em física teórica, o doutorado em física teórica, numa área que se aprofunda ainda mais na física Legal. quântica. Chama teoria quântica de campos, que é uma teoria que, em grosso modo, ela une a relatividade e a física quântica. Porque a Hum. relatividade, ela é o Uhum. mundo do muito rápido. Uhum. E a física quântica é o mundo do muito pequeno. São dois regimes Uhum.
dois regimes diferentes. Agora, quando você fala assim, quando é muito rápido e muito pequeno? Aí você tem que juntar as teorias de uma forma que elas conversem entre Sim. si de forma harmônica. E aí existem as teorias quânticas de campos. E aí vai, Legal. tem coisa, tem Sim. outras, tem muito mais coisas. Uhum. Ah, tá. E acho legal. Você falar, desculpa. Não, pode Ah, falar. tá. Não, e aí é legal, né? Por exemplo, e a gente dá uma abordagem até aqui na Alquimia da Mente também, no sentido de misturar tudo, né? Eu usei essa palavra mesmo da alquimia, que é uma palavra muito antiga, né? Para misturar Uhum. mesmo essa química, né? Até você fez química, Sim, sabe melhor sim. do que eu. E quando a gente Você sabe que mistura isso. Pode, desculpa te cortar. Fala aí. não, pode falar. Não, uma vez eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu comprei um livro de alquimia. Comprei Ah, no legal. sebo. Novinho, novinho. Uhum. Você sabe o que eu entendi do livro? Nada. Porque a alquimia naquela, assim, inicial, ela era escrita de uma forma meio que poética, hermética, Sim, e é, não dá para entender nada para quem não é iniciado. sim. Eu nem sei onde foi parar esse livro, eu nunca acabei ler. Eu fui aprender sobre isso Uhum. muito depois, Certo. por outros meios, por outros mestres, Uhum. mas depois que eu já tinha feito metade do curso É. de química, Ah, que então, legal. depois que eu tive uma bagagem de espiritualidade, de estudos, né? Cursos que a gente faz com um, com outro, Sim. livros que a gente. Aí eu fui começar a entender. Mas eu me lembrei, você falou de alquimia, eu me lembrei que o Isso. primeiro livro que eu comprei, eu falei, nossa, alquimia, o que é isso? Tinha Sim. umas ilustrações assim, encantadoras, assim, Sim. fascinantes, assim, só que eu não entendi nada. Bolhufas. Mas é, né? E é legal, né? É legal ter seu feedback, né? Porque tem muita gente que está em algum estágio, né? Quem está assistindo, quem está escutando a gente, né? Pode estar, putz, eu não estou entendendo nada, é legal, então vou continuar a ouvir. Tem pessoas, não, eu acho que eu estou compreendendo, e tem gente que já está mais avançada. Pô, legal, vou conhecer melhor o Denis. Inclusive, pessoal, você que está escutando ou assistindo a gente, todos os links do professor Denis estão no link da descrição, independente se você estiver no YouTube, no blog, ou mesmo no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts. Siga todos os links, que o Denis tem muitos conteúdos que vão valer muito a pena para você. Ô, Denis, aí no caso que eu estava falando de alquimia, né, voltando, era em Uhum, relação assim, por exemplo, na nossa metodologia eu falo bastante sobre essa mistura, né? Então, a química faz muito disso, né? Lógico que tem, uhum, até mesmo da química, como qualquer outra disciplina, tem as divisões, né? Só que ao mesmo tempo, a mistura disso tudo dá o composto, dá o final, né? O produto final, a uhum. solução. E aí a gente fala muito de mentalidade, né? E é legal, assim, por exemplo, até você comentou, né? Como você teve os hits, né? Os hits da vida, e ao mesmo tempo hoje você é uma outra pessoa, né? Você entendeu o processo, até a timidez, né? Que você comentou, dos relacionamentos. Então você virou, né? Uma pessoa diferente através dessa autodescoberta, né? E você acha que esse caminho, né, de você dessa transformação, tanto que na física, né, física quântica, ajuda as pessoas a mudar a mentalidade, né, uma mentalidade mais próspera, ou mesmo você entender o mundo de uma outra perspectiva. O que você acha? É, então, você pode. Desculpa, dei uma desconectada aqui. Você pode repetir Ah, a. claro, claro. Não, então, assim, que eu estava falando, né, que muitas vezes, por exemplo, o seu caminho, né, até sua jornada, né, você passou por várias transformações. E isso alterou também a sua mentalidade, né? Então, em relação ao que você faz, em relação ao que você fez. Então, você acha que essa mentalidade, essa mudança, né, mental que você faz, né? Mental eu digo em todos os estágios, né? Porque você muda o jeito de você pensar, você sentir, né? E você age de uma outra maneira. Você acha que Aham. isso ajuda as pessoas, né? Então, quem está buscando, por exemplo, até mais conhecimento sobre física quântica, né? Te procurar, é um bom caminho? O que você vê nessa perspectiva? Entendi. Então, a gente tinha conversado um Uhum. pouquinho antes, assim, você tinha me perguntado assim, você acha positivo que as pessoas Isso, façam isso? Não foi? Não foi? Você me perguntou isso é mais ou menos assim. você acha positivo que as pessoas Isso. busquem uma mentalidade Uhum. mais positiva e tal? Então, quando você usa a palavra positivo, na minha cabeça eu já substituo
pela palavra funcional. Legal. Porque a palavra positivo e negativo ela não tem significado. É só assim, são dois polos. Agora, quando você fala assim, é funcional? É isso que você está querendo perguntar, na verdade. Funcionou para você? Funciona. Porque o que acontece? O que é uma coisa funcional? Vamos explicar melhor. Funcional é quando, por exemplo, aquilo se adequa à sua verdade, à sua realidade. Por exemplo, um berço. Um berço, ele é extremamente funcional para um bebê. Legal. Só que a partir do momento que ele cresce, ele vai deixando de ser funcional. Para um adolescente, aquilo ali não presta para nada. É completamente disfuncional. Então é assim que a gente tem que analisar o que é positivo e o que não é positivo para a gente. O que é positivo para você é diferente do que é positivo para mim. E o que era positivo para mim pode não ser hoje e vice-versa. Legal. Essa é a gente tem que ter a mente aberta. Lembra que a gente estava falando sobre o ceticismo e o cabeça fechada ou cabeça extremamente aberta? Nenhum desses extremos é bom. Existe a dose certa para cada situação. E essa postura dose certa, ceticismo, que você fala assim, nossa, mas isso é uma coisa muito do universo da ciência. Mas tem uma outra coisa que é do universo da espiritualidade, que é a humildade. As pessoas confundem humildade com autodepreciação. Mas humildade é saber olhar para a realidade, é olhar para as coisas, e a modéstia é agir em função daquilo que se apresenta. Então, quando você tem a dose de humildade adequada para cada situação, você está agindo de forma funcional. Então, são várias abstrações, percebe? Sim. São intrínsecas, né, desse universo da espiritualidade, da ciência. Claro. São coisas desse universo mesmo. Então, quando você tem a dose certa de humildade para cada situação, assim, ó, eu vou olhar para o que está ao meu redor com a dose correta de cabeça aberta, com a dose correta de cabeça fechada. Assim, não, preciso dosar aqui. E aí, isso que a gente precisa desenvolver como cientista, e é o tipo de coisa que eu trago para o meu trabalho no Instituto. Por isso que eu uno ciência e espiritualidade. Legal. Bacana, e outra, agora eu lembrei uma coisa. Mas peraí, ciência e espiritualidade é porque é uma dúvida comum. Ciência e espiritualidade não são coisas opostas? Aí que tá. Não. Porque as pessoas... geralmente a antítese está no fé e ciência. Só que o problema é que é a fé cega. A fé cega é completamente contra a espiritualidade genuína. A fé genuína, ela é um estado interior. Sim. A fé cega é um delírio da cabeça, mental. É uma doença. A fé genuína é uma coisa que quem experimenta sabe que é verdade. Inclusive, a gente ensina isso nos cursos, na mentoria. Então, agora, a ciência, ela precisa de uma fé genuína quando ela fala assim, olha, nós temos aqui um projeto, precisamos investigar sobre isso, mas a gente precisa de alguns parâmetros. Ninguém faz ciência atirando para todos os lados. Não, vamos organizar isso aqui. Isso aqui, eu sinto que
por esse caminho eu vou avançar. Uhum. E assim, isso na vida da gente, a gente tem que ser um cientista da gente mesmo. Legal. Você sente que estudar determinado assunto repercute dentro de você. Uhum. Você você pode até não saber explicar isso racionalmente, mas você sente. E aí você segue aquele caminho Uhum. e lá na frente você descobre que fez o caminho certo. Só depois que você percorreu o caminho todo que você fala, nossa, parecia que eu estava entrando numa coisa de louco, mas eu Tá bem. fui, Uhum. era o caminho certo Certo. para mim. Então é Uhum. tudo misturado, né? É Aham. que nem você falou, é alquimia, né? É Aham. todos É os tudo isso. conceitos Isso. combinados de uma forma assim única. É. Aí E, que e pá. para cada um é assim, né? Aham. É um, Legal, não, é um. legal. Sim, sim. Ô, Denis, encaminhando, aham, encaminhando até para o final, fiz várias anotações, sempre mostro o caderninho aqui, né? Porque eu vou Aham, anotando, até porque isso é importante, eu aprendo bastante, né, com quem a gente entrevista aqui na aham. Mangabeira Academy. E aí eu queria que você desse, né? O pessoal sempre pede assim, dá uma dica final, né? Alguma coisa que para você é importante, que seria interessante para compartilhar com a audiência. Então, pediria para você qual que é uma dica final que você gostaria de compartilhar com o pessoal aqui que está assistindo ou ouvindo a gente agora nesse exato momento. Olha, a dica final é assim, ó. Seja lá qual o pepino que você esteja enfrentando, ou o abacaxi que você está precisando descascar, em vez de procurar fora, procura olhar para dentro e procurar dentro. Porque, por menor que seja a sua habilidade neste momento de dialogar com esse Uhum, interior, com o tempo, ele vai te dar uma pista que pode até parecer boba, uhum, mas se você apostar, você vai ter revelado o segundo passo. Depois que você tiver cumprido o segundo passo, você vai ter revelado o terceiro passo. Depois de uns 15, 20 passos, você vai olhar assim para trás. Caraca! Como diz os cariocas, que eu morei lá no Rio, né? é, Caraca! Tava tudo certinho. Era uhum, só ouvir esse conhecimento lá dentro. Essa voz lá de dentro. Claro que aí, à medida que você vai pegando confiança nessa vozinha, uhum, nessa intuição, nesse sentimento, porque assim, essas coisas não é um carinha que vem aqui no seu ombro e fala assim: faz isso, sua anta! Não é uhum. isso. Não é assim. Você sente as coisas. Você sente que uma coisa te oprime, outra coisa te deixa legal. Assim, meu, é isso. Mesmo que a sua cabeça vá lá e fale assim, não, 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 tá, isso aí é perigoso, não faça isso. Então, se você conseguir quebrar essa barreira, você vai desenvolver esse diálogo interior, Uhum. vai começar a falar essa linguagem, e aí o caminho vai ficando cada vez mais claro. Você passa a perder essa coisa de incerteza que está na moda, né? Uhum, Mais ou menos na moda, que está todo mundo sentindo. Que vai uhum. ser amanhã, daqui um mês, daqui uma Sim, semana, daqui um ano. Ninguém sim, sabe sim. mais nada. Isso Uhum, nunca teve. Na uhum. verdade, isso nunca existiu. Eram ilusões. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 15 minutos. Sim, Só que se você tem esse GPS lá dentro falando assim, vai por aqui, mano, vai por aqui, vai por aqui. Aí a coisa é diferente. Isso sim. também eu ensino nos cursos. E Legal. eu queria falar assim, por conta da pandemia, eu tô investindo em divulgar mais um curso que eu já fiz, que eu Legal. criei há um tempo atrás, que é o Legal. Vencendo a Ansiedade. Legal. Que ele dá assim, a base para você começar a tirar a mente para deixar de te atrapalhar, Uhum. porque
a ansiedade são reflexos da mente te atrapalhando. Resumindo, é isso. E passar a começar a ouvir essas vozinhas. Você vai começar a discutir, a conversar, até um diálogo com o seu mundo interior, com o seu GPS interior, e você vai se orientar pela vida sem sofrer, sem entrar nessas paranoias aí de ansiedade, angústia, medo, etc. É isso. Maravilha. Essa é a minha dica. Sim, sim. Inclusive, o link vai estar aqui na descrição, né? Do curso isso, também. Isso. Tá? Tem um link aí para quem quiser se inscrever. Eu fiz um módulo essencial. Eu criei um módulo essencial que ele dá assim. Ele explica o que é isso tudo que a gente está falando, antes da pessoa falar assim, não, é isso que eu preciso. Então tem o módulo essencial, ele é grátis, a pessoa vai lá, assiste o módulo essencial, se identifica com algumas coisas, e se ela falar assim, não, é isso, aí ela investe no curso mesmo, que é o Vencendo a Ansiedade. Então o link que eu vou deixar aí é para você pegar o módulo essencial, e aí é só se inscrever e na mesma hora você já pode... É isso. Maravilha. Denis, gratidão, né, por ter aceito aí nosso convite na entrevista. Parabéns pelo trabalho, né, no Instituto de Inteligência Quântica e também nessa valiosa história de vida que você compartilhou com a gente. Gratidão mesmo, em meu nome da equipe aqui. Não, eu que agradeço, obrigado. Vamos, se quiser outras vezes aí, a gente define um tema. Claro. Mesmo esquema aí que nem hoje. E aí foi bem legal. Fechou. Gratidão novamente. Pessoal, todos os links do Denis e do Instituto Inteligência Quântica estão aqui na descrição, então cliquem todos, siga todos, vale muito a pena, inclusive do curso que o Denis comentou agora há pouco, né? Nos vemos em mais entrevistas, podcasts como esse. Até logo, pessoal. Muita luz e prosperidade. Forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.